Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Sou o professor Diego Mota e aqui eu ensino qualquer pessoa a ganhar uma renda extra na Bolsa de Valores sem medo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje vamos trazer na aula de hoje um tema extremamente especial, porque é o momento atual que afeta todos os brasileiros. A alta do preço, está tudo muito caro. Né? Nós tivemos aí, né, quem está no mercado, nos postos de combustível, plano de saúde, nossa, tá tudo muito caro. E aí vem a pergunta: o que fazer com o nosso dinheiro, né, com os nossos investimentos? Onde investir, onde colocar nosso dinheiro para que a gente possa proteger da alta da inflação? Né? Nós sabemos que com a inflação alta, nosso poder de compra ele diminui. Então, que você saía para almoçar, para jantar, aí, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, isso fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque os preços estão altos. Então, quando você vai no mercado, você gastava aí R$ 500 para fazer o mercado, hoje está gastando 700, R$ 800. E quem tem uma família maior, né, acaba afetando cada vez mais. Vemos aí o café, o nosso cafezinho também está subindo cada vez mais. Então, nós temos que nos proteger o nosso dinheiro. E eu vou dizer para vocês o que eu estou fazendo, né, o que eu falo aí para os meus alunos lá do Leitura de Mundo, né, do meu método de investimento Leitura de Mundo, o que eu estou fazendo, as minhas estratégias para que a gente possa proteger nosso dinheiro e mais, ganhar dinheiro na inflação, ganhar dinheiro com os nossos investimentos. Quais são as melhores classes de ativos, quais são os melhores investimentos que nós podemos colocar o nosso dinheiro para poder se beneficiar, sim, e é possível sim. Assiste esse vídeo até o final, que eu vou trazer para vocês estratégias bem profundas para que você possa aprender a investir o seu dinheiro, para que você possa, além de proteger, né, da alta da inflação, você pode se aproveitar. Então, nós temos várias classes de ativos, né? Eu vou trazer para vocês aqui vários estudos relacionados à renda fixa, ao Tesouro Selic, será que vale a pena? O IPCA, né, hoje tem várias classes de ativos, né, interessantes, ou mesmo vale a pena investir em bolsa de valores, comprar ações, dividendos e tudo mais. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje para que você possa aprender de forma correta. Né? E se você é novo por aqui, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Toda semana nós temos conteúdos, né, falando sobre investimentos, sobre bolsa de valores também, e também conteúdos relacionados a empresas. Eu faço análise de empresas para você poder ver se vale a pena investir naquela ação daquela empresa específica. Então, eu faço análises profundas de empresas aqui no meu canal do YouTube. Então, se você não está inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, é muito importante para a gente. E é claro, para você ser notificado, toda semana tem aula. Tem aquele sininho que você pode clicar e vai ser sempre notificado, né, dessas aulas, né, que eu trago aqui toda semana para vocês de forma gratuita. Ok? Meu compromisso com vocês é com a educação financeira, para que você possa aprender a investir por conta própria. E hoje vivemos um cenário, né, um cenário brasileiro extremamente complicado, que é um cenário onde os preços estão altos. Porém, vocês vão ver aqui no vídeo de hoje que tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E você pode se beneficiar também, sabendo investir de forma correta, você pode se beneficiar também com a alta da inflação. Eu costumo dizer que o dinheiro não some, ele só muda de mãos. Então, o mercado brasileiro é um mercado muito grande, é um bolo gigante, né? Basta você saber dar a mordida correta nesse bolo. Então, assim, muitas das vezes eu vejo pessoas pegando seu dinheiro e colocando em classe de ativos que não tem uma rentabilidade interessante, ou mesmo tem uma rentabilidade que perde para a inflação, certo? E vocês vão ver que essa inflação aí do IPCA, que todo mundo fala, não é a inflação real. Existe outra inflação real. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Olha aqui. Olha, vamos falar de inflação real. O nosso cafezinho subiu aí nos últimos 12 meses 50% e tem uma previsão de subir cada vez mais. Claro, talvez tenhamos uma situação aí também climática, talvez uma questão aí também relacionada ao parte agro, né, que faz interferência, né? Mas mesmo assim, né, mesmo nas cadeias de produção do café e de todos os outros produtos, né, que nós consumimos, nós deveríamos ter, né, uma eficiência operacional dentro das cadeias produtivas para você poder conter esses preços. Né? Não é porque teve uma seca ou choveu demais
que tem que afetar tanto, porque isso acontece. Aqui é Brasil, um país tropical e tudo mais, então é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração, né, como que as empresas, elas estão, né, essa cadeia de produção, elas estão trabalhando na parte de eficiência operacional para que, se tiver algum problema, você tem que ter, né, algum tipo de ajuste, né, interessante. Claro, pode ter uma alta aqui, outra ali, mas não uma alta de 50%, né, pessoal? E aquela coisa, o empresário, ele não paga a conta. Quem vai pagar a conta é quem? Quem está no final, que é o cliente, né? A gente, né? As pessoas, né? As pessoas é que vai pagar essa conta. Então, o empresário, ele vai repassar o preço para frente. Então, a inflação real é a inflação que você vê no seu dia a dia. E vimos aqui que o café, né, subiu bastante, 50%. Né? Nós temos aí, por exemplo, o preço da carne, que subiu mais de 20%. Então, mais uma vez, opa, agora calma aí. Então, qual é a. Por que a carne subiu? Não, o café pode ser questão climática? Será lá o boizinho lá também tem uma questão climática? Não. Né? Existe uma questão de oferta e procura também, a questão da carne. Existe uma questão operacional. Então, o Brasil está sofrendo em vários itens da nossa cesta básica, vários itens, não da nossa cesta básica, né? Da sua cesta. Né? A cesta básica, ok, é importante a gente sempre calcular a inflação em cima da cesta básica, mas eu falo da sua cesta, das suas compras, né? Então, a alta da carne, tem regiões que sua carne subiu quase 30%, né? Aqui mesmo, aqui no Rio de Janeiro, a carne subiu quase 30%. Então, assim, ainda mais regiões metropolitanas, putz, cara, então calma aí. Olha só, olha como o nosso poder de compra está deteriorando. Então, a alta do café, a alta da carne, tivemos uma situação, por exemplo, do tomate, subiu de quase 20%, né? 18,0%, 18,07%. Então, assim, mais uma vez, o tomate ali, você compra ali, também teve uma alta, né? E aí vejo muitas pessoas, né? Até alunos meus lá do curso Leitura de Mundo, falam assim: mas professor, o meu salário não subiu tudo isso. Meu salário está subindo lá IPCA. O IPCA hoje está 6%, 6, 7% mais ou menos. Entendeu? Meu salário teve reajuste lá, meu chefe fez o reajuste de 6, 7% do meu salário. E aí o teu salário tendo reajuste de 6, 7%, né? Bota lá 7% que seja. E olha aqui, ó. Olha o café, olha a carne, olha o tomate subindo cada vez mais. A cenoura subindo 27%. Né, aqui na cesta básica do Vale do Paraíba, mas de maneira geral no Brasil inteiro também subiu muito mais de 20%. E aí a gente começa a pensar, poxa, o meu salário está sendo consumido pela inflação real, não é pelo IPCA. Esse IPCA, esse índice que se coloca, cara, eu não sei por que as pessoas seguem isso. Né? Esse é um índice de cesta básica, mas nem todo mundo consome a cesta básica somente. Então, assim, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de a gente se referenciar na questão dos aumentos, claro, salariais, até você, dependendo da sua classe, do sindical e etc., brigar por isso, mas o que nos interessa aqui é falar de investimentos. Então, na hora que você for fazer um investimento, calma, você tem que pensar nisso. Eu vejo muitas pessoas errando muito, mas eu vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho, falar sobre investimento. Primeiro, eu quero mostrar para vocês ainda mais vários tópicos de inflação real. Né? Então, vimos aí a gasolina, o café, as refeições fora, né? Quem come, gosta, quem gosta de sair para comer ou jantar, né? Levar aí a patroa para poder jantar, né? A família para poder jantar fora, naquele sábado à noite. E está cada vez mais difícil, né? Hoje aqui, né, a gente sai para jantar aqui, meu pai do céu, a gente tá gastando aqui um valor absurdo. Então subiu muito também o valor. Plano de saúde, cara, plano de saúde eu vi recente, semana passada, na verdade, falei com a minha corretora e tudo mais, subiu quase 30% no meu plano de saúde, que nem é um plano de saúde assim o melhor de todos, tópico, top lá, mas subiu bastante. Então, assim, então a gente está vivendo um momento, né, que não é de hoje, né? Hoje a gente está uma coisa mais grave, mas não é de hoje. O Brasil sempre foi um país de inflação alta. Sempre foi. Né? Em alguns momentos melhores, melhorava aqui um pouquinho, a gente viu isso há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, deu uma melhorada, pouco antes da pandemia, na verdade. Mas depois, né, a gente sempre viveu, se você puxar aí os últimos 20 anos, o Brasil sempre viveu alta da inflação. E o país continua sendo um país que está crescendo, um país emergente, etc, etc, etc. Então, a gente tem que ter um entendimento correto para você saber aplicar o seu dinheiro. Então, inflação real, ela consome, sim, o seu poder de compra. Né? E aí, os seus investimentos? E aí eu tenho muita gente, né, que conversa comigo sobre investimentos, fala muito da taxa Selic. Ah, eu vou investir no Selic, no Tesouro Selic, né? E a Selic, né, que funciona, né, é um dos recursos, não é o recurso, é um dos recursos para segurar a inflação. Então, normalmente ali, né, o cupom, né, o Banco Central, ele aumenta
a taxa de juros para, de alguma forma, reduzir a questão do consumo, né? O consumo está menos aquecido, e aí, de forma, né, consequente disso, a inflação cair. Não é bem assim, né? Tem muitas pessoas que falam, né, até de forma equivocada, não, a inflação está alta e que subir a Selic. Não é só isso. Existe, por exemplo, você aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, por exemplo, das cadeias produtivas, das empresas, do governo. Então, existe também, né, essa questão da eficiência, que poucas pessoas falam, que ela pode sim reduzir a inflação, né, investimento em tecnologia e etc. Então, assim, então nós vemos muito, inclusive, né, lembrando aqui, né, o Trump, né, convocou aí o Elon Musk, né, dono da Tesla, né, e da SpaceX e tudo mais, para poder do X, né, o antigo Twitter, para poder o quê? Melhorar a eficiência do governo. O que isso quer dizer? Reduzir custo e aumentar a produtividade. Então, uma variável para poder reduzir a inflação seria melhorar a eficiência, né, operacional das coisas, das empresas, de tudo, do próprio governo e tudo mais. Mas Selic, aumento da Selic, é uma das recursos que, né, que tem ali, né, que o Banco Central tem para poder reduzir a inflação. Mas também, eu não vou entrar numa questão de política, né, mas temos uma questão também de teto de gasto, o governo está gastando bastante, isso também acaba afetando. E aí junta o problema, por exemplo, climático, né, que deu lá, né, uma ênfase na questão do alto do preço do café, né, então assim, também junta tudo isso, não é um cenário interessante para preços. Então, os preços estão subindo, a alta da inflação ela se dá muito por isso. E aí, muitas das vezes, agora falando de investimentos, muitos pensam, vou investir na Selic, a Selic está subindo cada vez mais, a renda fixa, que é segura e tudo mais. Mas olha só, se você investir na Selic hoje, tu vai ganhar 13,25% no ano. Isso se mantiver esse valor, né? Que a Selic pode variar, né? Poucas pessoas entendem, mas renda fixa varia. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas vamos supor que mantenha aqui 13%. Cara, você não está ganhando dinheiro, está perdendo dinheiro. Olha só, vimos lá, cadê? O tomate subindo 50%, a carne mais de 20%, o café, no caso, né? O tomate aqui subindo 18%, a cenoura 27%, e outras coisas mais, né? Que poderia colocar aqui. E dependendo de onde você mora, é mais ainda. Entendeu? E a Selic está 13,25%. Então, quem está investindo na renda fixa, no Tesouro Selic, que é conhecido aí como o mais seguro do país, né? Depois da poupança, está perdendo dinheiro. Ok? Tá perdendo, não é que ele desculpa, vou melhorar isso. Não tá perdendo dinheiro, porque você tá ganhando ali um pouquinho, nos 13%, mas tá perdendo o poder de compra. Aí sim, o seu poder de compra. Então você tem que estar exposto à classe de ativos que vai fazer você ganhar da inflação real. Aí fala, mas Diego, mas o IPCA tá 6%. Cara, se você segue o IPCA, lamento por você. Você tem que entender de inflação real. Inflação real, entendeu? Essa é a grande diferença. E aí tem a frase do Luiz Barsi, né, que é o maior investidor pessoa física do Brasil, que fala que renda fixa é perda fixa, né? Então, assim, é claro que eu não vou concordar 100% com essa frase. Existe produto de renda fixa que ganha da inflação real, mas no longo prazo, aqueles planos gigantes, aqueles CDBs, que, sei lá, para 2050, aí o dinheiro fica preso, aí é um outro problema, que é o problema de liquidez. Então, assim, que particularmente eu não gosto, eu gosto de ter o dinheiro ali para poder movimentar e ver oportunidades de mercado, mas existe sim alguns produtos de renda fixa, né, que pode ganhar sim da inflação real, mas, né, no longo prazo. Mas tem outros quesitos, outros problemas, por exemplo, o dinheiro ficar preso, que é um problema. Eu tenho aqueles produtos de IPCA, IPCA mais 5%, IPCA está 6%, 7%, mais 5% dá 12%, tá menos que a Selic. Então, assim, tem esse IPCA mais 7%, IPCA, então, esse IPCA, mas, no geral, perde sim, né? A renda fixa, ela perde para a inflação real no geral, né, na sua maioria, e aí a renda fixa vem com esse nome, né, de perda
fixa, né? Quem sou eu também aqui para questionar o Luiz Barsi, né? Mas, né, em estudos, sim, demonstra sim que a maioria da renda fixa perde para a inflação real e quando ganha, não ganha tão assim, né? Não tem um ganho expressivo. Eu não vou, por exemplo, deixar meu dinheiro 25 anos parado, pô, para ter um ganho, né? Corrigindo a inflação real, né? Putz, um ganho que não seja expressivo, não seja um ganho interessante, né? Eu quero ganhar dinheiro, quero que meus investimentos rendam bastante. Ainda mais se eu vou deixar meu dinheiro parado, sei lá quanto tempo. Então, nesses produtos financeiros específicos, né? Aí isso eu acho que tem uma perda considerável aí. E para aqueles que têm mais liquidez diária ou liquidez baixa, que você consegue retirar o dinheiro no curto prazo, né? Aí sim, esses dificilmente vão ganhar da inflação real. Eles perdem para a inflação real. E nem vou falar de custo de oportunidade, né? Que existe outra classe de ativos que eu vou falar aqui ainda, que ganham, dá para ganhar muito dinheiro com segurança. Ainda mais se você segue, como os meus alunos, o método leitura de mundo. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do método leitura de mundo, que como você vai ganhar essa renda extra, né, na bolsa de valores sem medo, ok? E aí, onde investir? Né? Onde investir? Onde eu vou colocar o meu dinheiro? Como é que eu posso proteger meu dinheiro e muito mais, lucrar? Aí eu vou trazer aqui para vocês uma notícia, né? Que é a notícia aqui falando da CNN, né? Que fala dos bancos. Notícia atual, né? Que é agora de 2025, que mostra mais uma vez os três maiores bancos, né? Banco Itaú, Santander e também o Bradesco, né? Lucraram aí quase mais de 22%. Uma alta maravilhosa aí no último ano, em 2024. Então, enquanto o Brasil está o Brasil está em crise, a inflação está alta, o juros está alto, quem é que mais ganha nessa situação? São os bancos. Os bancos é que eles estão ganhando muito mais, certo? Então, é claro, quando você vai fazer, quem vai que emitir esse PCA mais 7, esse CDB, sei lá, de 150% do CDI, quem são? Normalmente os bancos e corretores estão fazendo isso. E os bancos não são bonzinhos para poder dar dinheiro assim de graça. Se eles estão fazendo isso, é porque eles têm um modelo de negócio que vai ter um spread nessa gordura, que eles vão pegar o teu dinheiro, vão emprestar com, né, com juros bem maior e vão ganhar nesse spread. Então, assim, o modelo de negócio bancário no Brasil é extremamente interessante. Então, se a inflação está alta, juros está alto e tudo mais, os bancos estão ganhando muito. É aí que vem o nosso olhar diferenciado aqui, que se você segue o Método Leitor de Mundo, sabe, né, que eu sou fã, né, de investimentos em bancos, né, porque através dos bancos eles também são bons pagadores de dividendos. Então o banco paga muito bons dividendos. Já até tem a notícia aí da Exame, né, que o Itaú vai pagar, essa notícia agora, de 2025, início de 2020, fevereiro de 2025, que o Banco Itaú vai chegar a 15 bilhões em dividendos e também recompra de ações. É uma coisa que ninguém fala, mas tem muitas empresas fazendo recompra de ações. O que seria recompra de ações, pessoal? Seria o quê? A própria empresa comprar suas ações. Então vamos supor que tenha 100, vamos supor que o Banco Itaú, vamos dar um exemplo aqui, né, para as pessoas entenderem. Eu tenho 100 ações do Banco Itaú, né? Tem 100 ações. E o Banco Itaú vai e compra, sei lá, 10 ações. Então, ele vai comprar e tira de circulação, ele cancela essas ações. Então, de 100 cai para 90. Então, você que é acionista, que tem, por exemplo, uma ação, duas ações, três ações, repara só, antes você tinha, sei lá, três ações no bolo de 100, 3%. Então, quando cai para 90, as suas ainda três ações vai comer um pouco mais desse bolo, né? Porque 90 em 3. Então vai ser 3 em 90, no caso. Então, no caso, sim. Então, sua participação no Itaú acaba aumentando. Então, resumindo, quando uma empresa faz recompra de ações, é como se você estivesse pagando você dividendos, mas de forma de participação. Então, é excelente isso também. Normalmente, quando isso mostra o quê? Que a empresa está boa, né? E as ações estão muito baratas. Por isso que. E não é só o Banco Itaú, não. Outras empresas estão fazendo várias recompras de ações. Repara só aí, e muitas pessoas estão deixando isso despercebido. Então, você que é acionista dessa, eu sou acionista do Banco Itaú desde 2012. Então, quando o Banco Itaú faz recompra de ações, a minha participação no Banco Itaú aumenta. Aí, quando o Itaú for pagar dividendos, vai pagar ainda mais para mim. Além, é claro, como ele já anunciou aqui, vai pagar dividendos. E como eu vejo os lucros, né, os dividendos ligados aos lucros das empresas. E eu vejo que os bancos, aqui é o exemplo dos bancos que se beneficiam bastante com inflação e juros altos. Quando eu vejo os bancos adquirindo,
né, essas ações, recompra de ações, e aumentando sua lucratividade e pagando dividendos, gente, eu estou ganhando dinheiro nisso. E o aumento de lucro dos bancos, está vendo que é 22%. Então, esse repasse em forma de dividendos vai ser isso, fora a ação, a valorização da ação. Então, eu ganho com dividendos e ganho com a valorização da ação. No caso do Banco Itaú, aqui dentro do meu método, né, o Banco Itaú fica na minha defesa, né? São aquelas empresas que eu compro e que eu não penso em vender, eu penso só em comprar e viver de dividendos. Mas eu tenho outras ações na minha carteira que eu penso em vender. E aí eu ganho também com essa valorização. No aglomerado disso, dentro da estratégia, você vai ganhar muito mais do que a renda fixa. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do método leitura de mundo, para poder explicar um pouco melhor para vocês como é que isso funciona, mas você ganha muito mais. Se você pegar a lista, sei lá, das 100 pessoas mais ricas do mundo, todas estão na Bolsa de Valores, gente. Não tem ninguém na renda fixa, no máximo para fazer, sei lá, uma reserva de emergência. Por quê? É onde, claro, comprando bons negócios, comprando ações, boas ações. E aí que você ganha. Vamos falar de empresas, não falar de ações. Eu falo que eu não sou investidor de ações, de bolsa de valores, eu sou investidor de empresa. Eu olho a empresa, analiso a empresa, e por isso que toda semana eu estou analisando aqui a empresa com vocês, para vocês verem como tem vários bons negócios. Quem vem a já gravei aqui do Banco Itaú mesmo, eu gravei do Banco Inter, da PetroRio, da Aura. Tem várias empresas que eu já analisei recentemente que estão mostrando resultados maravilhosos, lucros de mais de 100%. Olha que maravilha. Certo? Olha o Banco Inter aí, nossa pimentinha que eu tenho em carteira aqui, eu com os meus alunos, né? 116%, mais que dobrou de preço em 2024, o seu lucro mais que dobrou, e tem uma projeção ainda maravilhosa nos próximos 2, 3 anos também de crescimento. Olha como as empresas estão crescendo bastante. Pimentinha, para quem não sabe, dentro do método de mundo, fica no meu ataque. Né? São aquelas empresas que eu compro, que eu estou querendo vender, na verdade, no curto, médio prazo. Então, eu compro bons negócios, ninguém está vendo, né? E que eu vejo os resultados, são bons resultados, e em algum momento o mercado vai verificar isso também, e aí eu vou ter upside, crescimento. Então, as minhas pimentinhas, mas mostrando aqui um excelente negócio. Ok? Então, o que fazer? Né? O que fazer é seguir o método leitura de mundo, como os meus alunos fazem, que é você comprar ações de boas empresas, então, analisar empresas, estou aqui, o método de mundo tem lá todo um checklist de analisar como que a empresa tem que ter para ser uma boa empresa, né? Dentro do método a gente tem isso, né? E eu analiso com vocês aqui na prática, aqui gratuitamente com vocês, estou analisando várias empresas, porque eu acredito que quando eu estou analisando um negócio, vocês também aprendem bastante na prática ali comigo. Então, toda semana tem aulas sobre isso, vídeos aqui no YouTube sobre isso. E com valor descontado, que é o quê? Um preço barato. Então, eu também faço valuation nas análises de empresas, de qual o preço ideal, vale a pena comprar ou não. Porque não adianta você comprar uma boa empresa que seja cara. Isso é como uma caneta, sei lá, essa caneta aqui é uma excelente caneta. Uma caneta maravilhosa, putz, macia, etc, escreve muito bem. Mas você pagaria 10 mil reais nessa caneta? Nem é nada demais essa caneta, né? Mas você pagaria 10 mil reais? Não. Então, apesar de ser uma boa caneta, ela tá cara. Então, tem que comprar bons negócios com valor descontado. E o método de mundo acaba facilitando para vocês. E, é claro, montar uma carteira de investimento. Né, que seja o que segura. Eu nunca perdi dinheiro na Bolsa de Valores. Os meus alunos que seguem o método nunca perderam dinheiro na Bolsa de Valores. E, claro, lucrativa. E essa lucratividade tem que ser maior que a inflação real. Esse que é o interessante. E aí, como que a gente vai colocar aqui, né, dentro do método de leitura de mundo? Eu comparo o método de leitura de mundo como se fosse um time de futebol. Olha o campinho aqui, para quem está me ouvindo, às vezes no carro, ou na academia, está vendo no podcast, eu acabei de colocar na tela um campo de futebol. Ok? Isso aqui vai ser muito importante. É a forma mais simples que eu tentei aqui, e os meus alunos, né, me dão um feedback bem legal, dizendo que o método, eu consigo explicar de uma melhor maneira o método para todo mundo, né? Toda aqui na minha comunidade eu tenho dentista, dublador, policial militar, né? Tem vários alunos de várias áreas que não são da área das exatas, da matemática, da economia, nada disso. Na verdade, eu acho que nem tem. Tem uns engenheiros, mas muito médico. Então, assim, pessoas comuns que conseguem aplicar o método de mundo e ter essa renda extra na Bolsa de Valores sem medo, investe sem medo. Se você for ver os depoimentos dos meus alunos, eles falam, eu me sinto seguro, 100% seguro. Então, eu quero ter uma carteira de investimento segura e lucrativa. Vou seguir o método de mundo, comparar aqui com um time de futebol, com defesa, meio campo e ataque. Então, o método de mundo, o que ele vai ter? Ele vai ter, na sua defesa, ele vai ter a sua defesa. O que seria a minha defesa? Serão dois setores.
setor bancário, que a gente viu aí que tem lucratividade e tudo mais, e setor elétrico. Por que esses dois setores? Porque são setores resilientes a crises e que pagam bons dividendos. Então, se eu vou ter uma empresa do setor elétrico, eu tenho lá, por exemplo, Itaú e Taesa. Né? Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica, excelente empresa que eu tenho há bastante tempo, que eu compro e não penso em vender. Se as ações caírem, maravilhoso, eu vou comprar ainda mais para aumentar ainda mais minha participação, né, nos dividendos. E vou receber ganhos de dividendos em relação a isso, né? Então, putz, a ação que eu comprei lá em 2012 do lado do Banco Itaú, eu recebo até hoje em forma de dividendos. Então, tá sempre os lucros aumentando cada vez mais, os dividendos aumentam cada vez mais. E claro, quando eu comprei lá atrás, eu comprei num preço ainda muito barato. Então, a relação de retorno, cara, é maravilhosa. Então, quanto antes você começar a investir, putz, é muito bom. E se tiver greve de caminhoneiros, Wesley Day, impeachment da presidente Dilma, né, a inflação, a bolsa em baixa, ótimo. É onde eu compro mais ações baratas e aí eu tenho um retorno de capital maior em forma de dividendos. As empresas continuam lucrando, tanto no setor bancário quanto no setor elétrico, não importa. Né? Nós vimos aí na pandemia, mesmo assim, claro que vários modelos de negócio balançaram na pandemia, né? Mas logo depois voltou a ter lucros recordes, etc., entregando excelentes resultados e valor para os seus acionistas. Depois eu tenho que meu meio campo. Aqui se torna uma coisa interessante. Porque o meio campo, né? Confunde aquele jogador que ataca, defende, meio campo fica igual maluco, né? Vai atacando, vai defendendo. O meu meio campo ele se adapta a cenários. Por exemplo, cenário de inflação alta. Né? Porque temos aqui, por exemplo, bancos se beneficiam, seguradoras se beneficiam, né? Então, as exportadoras, né? Quando a inflação está alta, o dólar também tende a subir. Então, assim, então as exportadoras, tendem, por exemplo, na minha carteira eu tenho a Tupi, a Vale. Então, são empresas que estão no meu meio de campo que se beneficiam com dólar alto, com a inflação alta, certo? Agora, vamos dizer que o país está andando bem, a economia está aquecida, a inflação está baixa, o consumo está alto, aí eu posso ter uma empresa de varejo, no setor imobiliário, como os fundos imobiliários, que é uma classe ativa que eu gosto muito, que paga dividendos mensais. Então, ganham muito bem. Então, normalmente, eu estou trabalhando com dois principais cenários. Cenário de dólar alto, inflação alta, juros altos, né? Esse cenário que a gente está vivendo nesse momento, mas também em outros cenários, eu tenho empresas focadas também nesse outro cenário. Então, independente do cenário, eu vou estar ganhando. Então, meu meio de campo, ele vai ser o quê? Vai ser aquelas empresas que eu vou comprar, né? Sempre com valor descontado, mas que vai se beneficiar. É um bom negócio, é claro, lucrando cada vez mais, né? E vai se beneficiar daquele cenário. Mas, Diego, vamos supor, você é investidor da Vale. Ah, mas a Vale, o dólar caiu, o minério de ferro caiu, aquela coisa toda. Como é que fica aí a Vale? A Vale, claro, ela é uma boa empresa, ela paga bons dividendos. Né? No médio e longo prazo, você vai ter retornos maravilhosos com a Vale. Só que é o seguinte, nesse cenário de dólar mais baixo, talvez o minério de ferro, né, que é uma empresa que está exposta ao minério de ferro, esteja em baixo, o preço do minério, você vai ganhar menos, mas você vai continuar ganhando. Mas você vai ganhar de outro lado, por exemplo, provavelmente, né, o setor de varejo, o setor de seguros, o setor de imobiliário vai estar melhor, né? Só para dar um exemplo aqui para vocês. Então, você vai ganhar, mas não vai ganhar tanto em cenários que sejam adversos. Mas vai ganhar de outra forma. Além, é claro, da minha defesa. Não esquece da defesa. A defesa está lá segurando. Meus zagueirões estão lá segurando. E aí, sim, eu tenho o meu ataque. Que aí são as minhas pimentinhas. Que são aquelas empresas de small cap, aquelas empresas que ninguém está vendo, mas que tem um potencial de crescimento muito grande, né? Como foi lá atrás com a Magazine Luiza, aqui na minha carteira, a PetroRio, putz, e tantas outras empresas que o mercado às vezes não está vendo ali, estão muito barato, tem um bom negócio. A Vulcabras também, uma empresa que a gente comprou recentemente, que também deu um excelente resultado. E aí que sim, eu penso em upside, em crescimento, né? Se pagar dividendos, ótimo, mas aqui eu penso mais em upside. Aqui o ataque, as minhas pimentinhas, eu compro pensando em vender. Não é só de curto prazo, nem day trade, né? Que é você comprar e vender no mesmo dia. Né? É muito mais assim, você comprar, às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, que seja. Né? Isso aí, 1 ano ainda é curto prazo, tá, pessoal? Então, são empresas que eu compro que tem um crescimento maravilhoso. Ou então eu faço gestão de carteira também, né? Que é o seguinte, por a PetroRio, vou dar um exemplo. A PetroRio, putz, subiu quase 20 vezes na minha carteira. O que eu fiz? Mas eu vi que a empresa ainda tem muito para crescer. Eu peguei ali mais ou menos metade, vendi metade, né? Aí redistribuí na minha carteira de investimento, né? Defesa, meio campo e ataque, fui comprando ações ali, né? E mantive uma posição ainda nela, né? Não preciso vender tudo. Mantive uma posição dela porque eu acho que ela tem ainda potencial de crescimento.
O que eu faço normalmente em níveis percentuais de distribuição de carteira para ficar equilibrado e seguro? Eu boto no mínimo 50% na minha defesa, 20% no meu meio de campo e 30% no meu ataque. Certo? Isso pode mudar conforme alguns cenários, mas dificilmente não coloco menos de 50% no meu ataque. Desculpa, ataque não, na minha defesa. O meu ataque pode variar 10, 20, 10, 30%, mas a minha defesa é 50%, 50% para cima, 50%, 60%, 70%. Mas também não boto 100% na defesa, 80% na defesa, porque daí eu perco oportunidade de crescimento de patrimônio da minha carteira. Então, a minha carteira está gerando patrimônio, que é crescer o dinheiro ali, o valor nele, e renda, que são através de dividendos. O meio campo, ele é muito mais volátil, as ações são mais voláteis, então pode ter crescimento, e pagamento de dividendos, Por exemplo, tivemos recentemente, agora deu uma queda, mas a Vale, ela pagou excelentes dividendos nos últimos anos, mas também teve valorização das suas ações, Então, aí você vai ter que analisar suas ações, no método de mundo do ensino, como fazer isso, para você poder fazer uma boa gestão de carteira. Ok? Então eu fico aí com a minha defesa, com o meio campo e com o ataque. Pessoal, faz sentido? Como é que tá essa aula? Tá fazendo sentido? Estou aqui chegando já quase meia hora de aula, Mas tá fazendo sentido? Como você consegue, no método de mundo, você proteger sua carteira e você consegue ainda mais, ter lucratividade. Então não importa o cenário, se inflação alta, se Selic alta, não importa. Então, para você proteger o seu dinheiro e saber, onde investir, para você ter poder de compra, porque a gente investe pensando em aquisição. Ninguém investe para o dinheiro ficar lá parado. Mesmo que você pense em herdeiros, seus filhos, netos, em algum momento a gente tem que fazer aquisições. Então, se proteger da inflação real é extremamente importante. Então, cada vez mais você entendendo de investimentos, entendendo onde colocar o seu dinheiro, entendendo um pouco mais sobre esse mundo dos investimentos, você vai começar o quê? Além de ter segurança, você vai começar a ter também o quê? Lucratividade. E de verdade, existem vários métodos de investimentos aí no mercado, eu sei disso, mas igual leitura de mundo, eu não vi ainda de resultados com os alunos. Os meus alunos estão indo para provar isso, que mostram que dá sim para você investir na bolsa de valores, ganhar renda extra, ali com seus dividendos e upside, valorização das ações, e de forma segura. É unânime. Eles falam, me sinto tenho máxima segurança, me sinto seguro, não tenho medo de investir em bolsa de valores. Por quê? Conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, menos medo você vai ter. E aqui, estou toda semana produzindo conteúdo para vocês aqui no YouTube, também lá no Instagram, para que você possa o quê? Aprender a investir de forma correta, você investir por conta própria, não terceirize os investimentos, não dá para o seu gerente do banco ou aquele agente da corretora, analista, que tem muitos por aí. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque sempre há um conflito de interesse. Se eu sou um gerente de banco, lá do banco, sei lá, Santander, eu vou sempre te mostrar uma classe de ativos onde eu vou ganhar maiores comissões. Se eu sou lá corretor, sei lá, de uma corretora lá, corretor não, desculpa, um analista de uma corretora, eu sempre vou indicar um produto financeiro que é onde eu vou ganhar mais dinheiro, um COI, uma previdência, onde eu vou ganhar maiores comissões. Então, dificilmente você vai ter aí uma pessoa transparente, não vou nem falar de honestidade, porque é o trabalho deles, mas cabe a gente ter conhecimento, e é por isso que eu estou aqui, para dar educação financeira para vocês, em nível de investimentos, para que vocês possam fazer as melhores escolhas. Pessoal, se gostou desse vídeo, curta o vídeo, não deixa de compartilhar para aquelas outras pessoas. Eu sei que é um assunto que muitas pessoas debatem sobre a questão de inflação. Eu acho que isso aqui traz para vocês uma clareza melhor, mais conhecimento, e acompanhe. Toda semana a gente está aqui produzindo conteúdo, mostrando, não só mostrando conteúdos, com conceitos mais macro, mas também analisando empresas, negócios, para ver os melhores investimentos para você comprar em ações, bolsa de valores, e aprendendo tudo aqui para você que é investidor do zero. Lembrando que lá na minha comunidade eu tenho alunos que são dentista, dublador, policial militar, que estão ganhando uma renda extra excelente, sem medo. Então, são pessoas comuns e essa é a minha missão aqui com vocês. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.